Eu queria ser preso. É que o menino tava comigo, era de menor. Não, ia ser legal, você imagina. Porra, aí ia ter visibilidade. Cara. Mas eu falei... enxergar o projeto, mano, vai de qualquer jeito. Cara, não, pô, chegar na cadeia, os caras falar, dá licença aqui e tal. Qual que foi seu delito, irmão? Não, tava roçando uma praça. Aqui é nós de novo aí, ó. Pode crer, nós somos o pesadelo dos falsos. Mais uma vez, os caras achou que não ia parar, mano. Nós tá de volta aqui. E é isso aí, rapaziada. Bom dia, meus caros. Mais uma vez, estamos aqui, ó, nós de novo aí, ó. E vai continuar com a graça de Deus, porque Ele em primeiro lugar, não tem pra ninguém, mas nós vamos continuar porque é muito importante. E hoje, cara, tem um maluco aqui muito especial das antigas, um cara que é um parceirão de 1000 anos mesmo, Márcio Vulcão. Tem muitas ideias aqui, mas tem bastante pergunta. Vamos trocar várias ideias, pode crer, fica ligadinho aí, fica ligadinho no canal. Já compartilha aí pros parceiros, pra todo mundo aí, porque é muito conteúdo, é muita ideia pra trocar e é muito libertador as ideias que a gente vai trocar aqui hoje. Pra você Brasil, se liga aí, pode crer. É isso aí, Marção, Márcio Vulcão. Everybody put your hands in the air. Yeah. Pastor Fabrício, tribo da Galileia, Tom Calvário, Israel Rap. Yeah. There is power in the name of Jesus. Bom, cara, o projeto, ele vai falar muita coisa do Projeto Vulcão, vai falar da vida dele também, do futebol, do rap, do rolê, mano. Várias ideias pra trocar hoje aqui no Pode Crer, fica ligadinho. Márcio, bom dia, meu parceiro. Bom dia, nóis, mano. Bom cara, dia, pô. Gosto muito de você, mano. Você é um cara que a gente vê, né? O carinho que você sempre teve por mim, de, pô, Lu, e aí, mano, você sumiu, sempre preocupado. A gente vê a amizade qual que é. Sim. E a gente passou por várias coisas, a gente vai trocar ideia aqui sobre essas coisas aqui, que vai ser muito importante, sobre relacionamento, sobre momentos. E, cara, bom dia, mano. E é nóis. Lu, obrigado, mano. Das antigas, né? Você viu, já me chamou de tiozão, mas é isso mesmo, não é velha guarda, gosta. Ah, legal, Lu, obrigado pelo convite, é recíproco, né? Ele falou a parte romântica, né? Mas o Márcio é muito falho, tem muitos erros, mas é o seguinte, a gente tem um Deus de misericórdia, vambora. Obrigado pelo convite, né? Bom rever, bom lembrar as histórias boas, né? Lembrando aqui da rapaziada do CMF, tempo de PA também, alguns momentos aí que a gente passou. Alguns eventos aí que a gente penou também, mas vambora, vamos trocar ideia, pô. O hip hop é Renascer também, que você ficou com nós lá também. O Renascer teve várias coisas, né? Teve muita coisa legal. E nós vamos trocar muita ideia, pessoal. Muita ideia hoje aqui. Já quero começar, você aqui polêmico, como sempre, pode crer, é polêmica, né, Fiapo? Fiapo na produção tá ali, mais uma vez, nós estamos de patrocínio também aqui, ó. Estamos de patrocínio da Fiapo aqui, certo? Márcio, cara, antes, por incrível que pareça aí, mas você é um cara que tem uma boa locução, mas pastor da Renascer, e hoje você é pastor de ovelhas, né? Nas ruas, com as crianças aí, e crianças carentes e tal, nós vamos falar sobre isso aqui. Você teve uma experiência aí com a fé, que aliás você tem até hoje, né? A sua fé. Eu acompanho você, né, no seu canal do Vulcão, acompanho várias coisas e tem umas perguntas aqui relacionadas a isso aí. O Projeto Vulcão, cara, começando aqui. Quantas crianças você atende lá, mais ou menos? Você tem ajuda do governo de Sumaré? O que você me conta do Projeto Vulcão, começando aqui já, o Pode Crer? Ô Lu, só fazendo um adendo, né? Eu, na verdade, passei uma etapa na Renascer, né? Tive um tempo. Hoje, de fato, eu não gosto muito da nomenclatura pastor, porque quando você fala pastor, você já recebe o nome, as pessoas já começam a chamar de senhor, já coloca você na frente da fila. Então, assim, eu gosto mais do nome servo, né? De servir. Lu, na verdade, o Projeto Vulcão chegou na minha vida num momento de crise muito difícil.
O Projeto Vulcão tem 14 anos, começou em 2011 e a gente tem a missão de colocar vidas e sonhos em erupção. Hoje a gente está na média de umas 82 crianças. Bacana. Antes da pandemia, a gente bateu uma meta de atender até 300 crianças semana. Só que na verdade a gente que assim, ó. Sumaré, Hortolândia, Campinas, tudo? Sumaré, Hortolândia, Campinas, a galera chega. Eu tive projeto no Boa Vista já, rápido, triste ter fechado. Tínhamos uma unidade no Matão também, mas por dificuldade financeira paramos. Mas assim, o sonho tá muito vivo, porque um vulcão não morre, né? Um vulcão adormece, então daqui a pouco lobo ele em entra... erupção, né? Vida de sonhos em erupção. Então daqui a pouco ele entra em erupção novamente. E nós usamos as ferramentas, né, do esporte, da cultura e da educação para transformar vidas. E aí a gente usa muitas vezes o termo criança, mas o nosso papel mesmo é atender o ser humano num todo. Então quando você atende a criança, você está alcançando o pai e a mãe. E quando a gente usa o termo carente, eu posso dizer para você que hoje o nível de carência que a gente encontra é carência afetiva, né? Até porque assim, tem muita gente também que demoniza os pais. E eu entrei nessa onda durante um tempo. Porque o pai não dá atenção, porque não dá. Mas aí, né, Papai do Céu falou, olha para a vida desse pai. Então é o cara que tá batendo laje, é o cara que tá virando massa durante o dia, pegando aquele sol, aguentando encarregado, falando na orelha, humilhando, e o cara chega em casa tarde, e sim, ele deveria, mas ele tá esgotado, porque no outro dia ele tem que acordar às 5 horas da manhã para enfrentar a rotina de busão e tal, e ele joga o celular pro menino e jogar joguinho, porque ele quer descansar, ele quer tomar um banho, e tem aqueles ainda que vão pro bar encher a cara para anestesiar essa dor, que tem dores da vida, né? Porque tem dívida, tem um monte de coisa, né? E eu não tô dando axé pra ninguém não, viu? Erro é erro, mas assim, a gente tem que entender e resgatar um princípio chamado compaixão, né? Um sofredor entende a dor de outro sofredor. Essas ideias aí. Então, quando a gente começa a olhar, e aí é onde eu vejo que a instituição, ela se perdeu nisso. Ela só tira, ela não devolve, entende? Nossa. Então, e a gente também acha que Jesus é o gênio da lâmpada, e não é. Então, a gente precisa trazer um equilíbrio. Então, assim, o nosso papel é esse, de ocupar. Então, assim, o sonho, o objetivo, nós já estamos desenhando com a arquiteta Camila. Ela vai fazer um desenho em 3D, depois se vocês quiserem eu disponibilizo também. Vão ser 17 containers. Prefeitura? Não, teve uma parte. Pergunta que você fez, Lu, muito importante. Essa Camila não faz parte, não. Não faz parte. É uma voluntária que a gente conheceu e ela se dispôs a estar fazendo um projeto onde ela vai desenhar. Já fizemos a planta. Agora tem o engenheiro Silas também, que foi lá fazer a medição. E não posso deixar de citar aqui. E aí nesses containers a gente vai ter, tá tudo listado, mas o primeiro é o container amarelo para trabalhar a questão do psicólogo, do terapeuta e do psiquiatra, que é fundamental hoje dentro das quebradas. E aí vamos ter cursos, né? Vamos ter culinária, vamos ter a formação do homem. Legal, cara. Né? Vamos ter base de jornalismo, vamos ter educação moral e cívica, sem extremismo também. Certo. E fazendo o gancho, né, que você pergunta se o governo apoia. Nós estamos num espaço, Lu, que é um espaço que era uma Cracolândia, que nós fomos colocados por uma gestão de 2010, e só que com a fala que não ajudaria em nada, porque não teria como ajudar. E tudo bem, a gente sonhava. Que era feio pra caramba o lugar, tudo zoado, né? Eu tenho as fotos, eu disponibilizo também. Assim, terrível, assim, terrível. Não, a gente teve que... E era uma Cracolândia mesmo. Então, assim, a gente teve muito trabalho sem dinheiro. É aí que eu falo. Luta. Sempre na luta. Então, quando você se move, Deus se move, né, meu? Então, a gente foi ali, né, se reinventando e deixamos habitável o espaço. E aí passou um governo lá de 8 anos e esse governo nunca nos deu atenção devida. Mas graças a Deus a gente teve uma
É porque assim, ó, eu Os pais entendo. estão ajudando ali, um pouco, mais ou menos? Porque assim, Lu, não, como deveria não, mas eu acho que isso é um contexto de quebrada. Sim, dificuldade. A quebrada, mas eu não acho que não é só questão de quebrada não, porque na hora da ceva, na hora do churrasco, todo mundo tem. É questão de consciência, é questão de, eu acho que assim, ó, o Ferrez, meu mestre Ferrez, ele fala assim, ó, não há ninguém que tenha tão pouco que não possa ajudar o outro. Certo. Então assim, se a gente pegar um pouquinho, fizer um pouquinho, dá pra fazer. Tem pais que participam, mas a maioria não, como se deveria não. Até comentar nas redes sociais a gente pega no pé. Só que eu não foco isso, porque se você gasta energia nisso, você se frustra e aí a gente olha muito para as crianças. Aí só para finalizar a parte do governo, o governo anterior assim foi bem triste assim a postura com a gente, mas também não quero gastar energia e agora entrou um novo. Nós temos uma reunião, né, por esses dias, mas já fui recebido pelo João Cleto, pelo Juninho Batista, o secretário de esporte, aonde a gente tinha uma certidão negativa que é direito nosso, que não poderia estar travada, e aonde a gente foi recebido. E esse João Cleto, ele teve uma fala muito bacana. Pro município, o terceiro setor é uma peça fundamental. Então eu fiquei muito feliz e aí agora nós temos uma reunião direta, depois de uma caminhada que eu fiz, que nós vamos falar daqui a pouco. Certo. Também, graças a Deus, acredito que é fruto disso, né, dessa luta. Esse governo eu não posso falar nada porque, assim, vamos começar a se relacionar agora, que né? bom, bacana, então, fico feliz, cara. Fico feliz, né? O Henrique do Paraíso e o André. O André é um menino que a gente já se conhece, né? Não nos vimos mais, mas a gente se conhece aí até de tempo de oração, de trocar um papo. É um moleque visionário, né? Legal. Então a gente... Então, assim... Até hoje tá 0-0, então Maravilha. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. É porque eu sempre tô na torcida, né? Você fala pra você que fico na torcida vendo sua luta, cara. E eu vejo uma coisa muito bacana, muito fantástica, cara. Várias vezes, sim, antes de começar o jogo de futebol lá com a molecada, você senta elas lá, cara, e eles fazem oração. É um papel que muitos pais não conseguem fazer, que nem você comentou aqui, que muitas vezes também não frequentam igrejas, nem conhecem, e você... tá como que eu quis dizer assim, um líder, né, dessas crianças, e é uma das coisas que eu admiro bastante no Projeto Vulcão. Márcio, cara, podemos acompanhar aí, cara, também as suas caminhadas, Sumaré até Rio de Janeiro, São Paulo, cara, tantos lugares, você vai falar sobre isso aí, mais lugares que você foi, que eu esqueci aqui, e você foi em busca de ajuda pro Projeto Vulcão, né? Você foi em busca ali, eu quero que você contasse um pouquinho da sua experiência, que você teve nas caminhadas, né? E, cara, você foi de a pé mesmo? Parou ali, alguém deu carona? Porque eu vi que você tava com seu pé machucado, inchado várias vezes. E teve uma vez que você parou num lugar, assim, pra almoçar, pra jantar, acho que era à noite. E aí um irmão levou um jantar pra você lá, uma marmita, enfim. E eu acompanhei as primeiras ali, vendo você postando. Eu achei uma coisa muito fantástica, uma coisa de muita garra, de muita luta, cara, de muita fé. Você ter essa atitude para o projeto, buscar ajuda, patrocínio. Você foi em busca de quem? Você foi... foram jogadores de futebol, até mesmo uma época eu vi que foram artistas também, que você foi em busca. Me conta um pouco, cara, dessa experiência que você teve, né, nessa caminhada aí. Eu sou o homem dos 1.200 quilômetros a pé, já, né, numa jornada de caminhada. Lu, eu tava num momento de depressão muito pesada, severa, onde os gatilhos de vídeo eram muito fortes e muitas vezes eu pensava em fazer uma live me suicidando e falando, né, o mártir, né, falando, ninguém ajuda, isso aqui é pelas crianças e tal, e aí sempre a gente também tem aquela coisa, né, vou orar, vou trocar um papo com Deus e eu, cara, assim, bem desmotivado, e me deu um clique. Falei, eu vou caminhar. Foi a primeira, né? Foi a primeira. Mas a ideia da caminhada nunca foi para aparecer na mídia, né? A primeira eu fui até a Record e a ideia era conversar com o Rodrigo Faro. Você pegou de Sumaré, pegou aí Sumaré, fui pela Bandeirantes. Foi a mais sofrida. Por quê? Porque eu não estava preparado fisicamente, mentalmente, porque tem que haver um preparo. E aí os pés incharam, aí teve a questão eles chamam
aquela fratura por estresse, né? Assim, meus pés ficaram horríveis, assim, tipo, fiquei assustado. Só quando eu tava chegando perto da Record, eu já não aguentava andar. Eu tenho até o vídeo chorando, eu falei que eu vim. E a ideia, aí surgiu a ideia, nesse tempo, eu comecei a escrever um projeto, chama-se V10. O V10 é a ideia de montar uma captadora social, porque a gente precisa entender o contexto de terceiro setor. O Brasil precisa amadurecer sobre terceiro setor. As instituições religiosas, entre parênteses, que são chamadas de igreja, que são instituições religiosas, elas precisam amadurecer. Porque a gente ainda acha que social é cesta básica, é roupa e Natal, é Páscoa, é chocolate. No Brasil, 3 eventos. É Páscoa, Dia das Crianças e Natal. Existe uma avalanche de ações e se gasta dinheiro quanto a isso. Mas se a gente montasse, se organizasse ali e fatiasse esse valor, vamos pegar uma casa, vamos lá. O comerciante ali, os comerciantes vão fazer a festa da Páscoa. Faça o orçamento de quanto se gasta. Do Dia das Crianças. Vai, que seja 10 mil. Se essa pessoa fatia por mês, ele paga um professor ali por mês de R$1.000 dando aula de futebol, onde você vai trocar um papo, onde você vai estar distanciando a criança da rua e também da tela, porque hoje não é só tirar a criança da rua. Então muita gente fala, legal, você tira as crianças da rua. Eu falo, não tiro só da rua, eu tiro da tela também. Então a ideia é montar uma captadora social, e o que eu precisava eu precisava de um aplicativo. E esse aplicativo, em média, 120 mil a 140 mil. Porque esse aplicativo a pessoa vai fazer um cadastro, ele vai acompanhar todos os trabalhos sociais, ele vai ter conteúdos exclusivos, ele ia ter um voucher ali de desconto em alguns comércios, né? Os comércios de repente poderia, porque a ideia do V10 é cada um ajudar mensalmente com R$10, mas tem algumas vantagens ali dentro. E aí a gente também, aí a captadora não é o Vulcão, a captadora ela está acima do Vulcão, porque ela vai distribuir a verba para o Vulcão e para outras instituições, porque existem os invisíveis igual o Márcio. Sim. Então eu acabei de chegar de uma caminhada que os caras me perguntaram, o que a gente pode fazer? Irmão, me dá voz. O nosso trabalho, eu provo por A mais B que o nosso trabalho é perfeito. Só que as empresas, elas não conhecem o Márcio Vulcão. Elas conhecem, se chegar numa fila ao projeto do Neymar, de um artista famoso, renomado, um cantor, e o Márcio Vulcão, eu vou ser o último a ser escolhido. E a empresa, ela tá pensando no corporativo. Tem as suas raras exceções? Tem. Então, graças a Deus, agora a gente conseguiu. Mas assim, a ideia e também, vamos pegar o tio lá que, vamos lá no São José tem um tiozinho que dá aula final de semana pra molecada. O que nós vamos fazer? Nós vamos, dentro da captadora, qual era a ideia? É dar um salário para esse cara, dar uma capacitação. Antes de tudo isso tem a visita técnica, né? Porque a gente vai fazer um diagnóstico, ele precisa ser preparado nisso, ser preparado naquilo, e ali, então vamos levar um lanchinho para a criançada, vamos levar uns coletes e levar a bola, e é isso. Ele vai ter que fazer um relatório e vai ter que participar de alguns cursos, né? Para que ele seja amparado pelo V10. Tem um projeto lá com skate, mesma coisa. Então, a gente ia só amparar alguns invisíveis. Entendi. Que fazem toda a diferença no social. Então a ideia da caminhada foi essa. Então eu fui para São Paulo, depois fui para o Rio de Janeiro, foram 11 dias andando, aí do Rio de Janeiro eu já estudei. Essa do Rio aí foi mais puxada, né? Foi, mas assim, não foi sofrida igual a primeira, questão de dor, mas assim... Mas a estrada, caminhão passando, você tomou chuva, né, cara, lembra? Chuva, várias tempestades, assim. Aí você para... eu morro de medo, porque eu tenho medo de relâmpago. Teve um dia que você tava filmando, aí você falou assim, nossa, tá vindo uma chuva ali, eu tava em casa, cara, era noite, tarde já, e tava ficando já à noite, e aí eu tava orando por você, cara, eu falei, nossa, o Márcio, cara, que coragem, Deus abençoe ele, que coragem, porque pegar aí, e naquela fé, você foi loucura. Sim. Cara. E o problema era a água também, né? Porque às vezes eu levava uma garrafa grande, mas às vezes
até você chegar em outro posto de Isso que eu ia gasolina. falar, você tinha que saber os postos E a certinho. água também esquentava, né? Que você tá andando, a garrafa ali, o sol. Então você tomava água morna muitas vezes. Teve um dia que acabou 100% minha água e eu já andando uns 4, 5 quilômetros e eu falando com o goleiro Roberto Volpato, um beijo no teu coração. Eu falei pra ele, irmão, eu tô, cara, acho que eu vou até desmaiar aqui, mano. Ele falou, meu, pede pra um caminhoneiro. E passou um caminhoneiro e aí o cara parou, me deu até água com gás, cara, aquele dia, assim, tipo, me deu várias garrafinhas, então... E aí até perguntou, né, quer uma carona até ali na... Falei, não, irmão, tô num propósito. E não, algumas pessoas você também perguntou, né, se foi, a gente tinha um aplicativo. Nessa última também, o brother, não, mas falta ali nem 500 metros pra chegar. Eu falei, não, irmão, eu sou um cara que é o seguinte, eu não faço curva. Eu sou cria de comunidade, então eu aprendi que a palavra, ela é tudo. Então foi bem sofrido. E aí fui tentar o Luciano Huck e o Marcos Mion também, mas tudo isso não é pra aparecer. Era simplesmente pra ver se os caras... Eu vi também que era um pedido de socorro, né, cara? E pra mim, pras instituições, Lu, porque tem muita instituição de verdade que é invisível. Inclusive, eu quero montar um canal pra gravar programas de instituições que estão pelo Brasil, né? Eu quero me equipar com um materialzinho pra eu gravar instituições que estão invisíveis, pro pessoal saber. Aí vocês vão parar de ficar dando oferta pra nego pilantra e ficar dando dízimo pra nego pilantra, você vai abençoar aquela instituição. Sim. Entendeu? E outra coisa, repito, a gente precisa parar de entender que assim, vamos fazer a festinha das crianças. Mas você tá falando besteira, que a criança fica feliz, irmão. Se você passar Nutella numa pedra e der pra uma criança, ele vai ficar feliz, irmão. Então assim, vamos lá, o que vai ser mais saudável... Pode pegar uma nutricionista, um médico, que vai ser mais saudável. Uma festinha das crianças com algodão doce e refrigerante ou a criança praticar esporte. O que vai gerar mais habilidades e saúde para ela. Então é só a gente... E claro, a questão da cesta básica, ela é um braço do social. Certo. Que aí é o assistencialismo. Que também a gente tem que ver até onde a gente pode ajudar, até quando vai ajudar. Então isso é uma questão de organização. E eu também já não gosto da foto, né? Assim, o pessoal que tá aqui, os pobres aqui, então, mas assim, a gente precisa entender o universo o terceiro setor tem muita verba, mas tecnicamente é uma parada que eu sofro muito. Eu tenho um setor técnico que me ajuda, que é voluntário, mas a minha cabeça frita, mano. Porque quando você vai ler tecnicamente, o sistema já faz isso pra te cansar. É burocrático. Então assim... a ideia da captadora, nós íamos também ter um porto, né? A gente chama de uma ilha, onde essas pessoas iriam fazer uma capacitação. A ideia é documentar algumas ONGs. E outra coisa que a gente precisa começar a repensar é que a gente quer as coisas muito macro. A gente quer fazer só coisa grande. Nossa, vamos... Cara, começa pelo micro. Talvez limpando a pracinha da sua quebrada. Talvez é você ajudando a reformar o posto de saúde da sua quebrada. É o que você fez, você pegou um lugar morto, uma Cracolândia, hoje tá lá com 100 crianças e jovens também. Ô Lu, é que a gente não fica vendendo essas coisas, mas assim, a gente reformou o vestiário de campo, a gente reformou por 3 vezes a creche. Vocês pintaram o muro total, lá, fizeram um evento de grafite, fizemos evento de grafite, 552 metros de grafite, apoio da Cher Williams e Color Jean. Foi top. Não, lindo. Então assim, a gente tem algumas ações efetivas. Pracinha, eu recebi voz de prisão porque tava roçando uma pracinha, mano. Tava limpando, aí os caras enquadrou e falou, vocês estão presos. Eu falei, mas por quê? Falei, cadê a autorização de limpar pra você mexer aqui e tal, e pintar? O sistema, engessado. Mas aí porque foi ordem de um vereador lá e tal, mas aí depois, graças a Deus, tinha... E as mulheres, graças a Deus, com a sua sensibilidade e sabedoria, a mulher falou, sargento, os meninos estão fazendo um trabalho bacana, poxa, repensa.
E aí eu queria ser preso. É que o menino tava comigo, era de menor. Não, ia ser legal, você imagina. Porra, Aí ia ter visibilidade. Cara, mas eu falei... chegar o projeto, pô, mano, vai de qualquer jeito. Cara, não, pô, chegar na cadeia, os caras falar, dá licença aqui e tal, qual que foi seu delito, irmão? Não, tava roçando uma praça. É o seguinte, ó. Não, ia bombar nos podcasts do Brasil, o maior criminoso do Brasil, roçador de praça. Então, eu acho que a gente precisa fazer o micro, mano. Então a gente tá pensando muito macro às vezes e não é, cara. Então a gente precisa repensar isso. Mas a caminhada foi uma experiência. Eu encerrei o ciclo agora, foi a última. Foram 3? Não, grandes. foram foram com essa última agora 7. É que uma eu desmaiei, aí eu acordei lá em Jundiaí. O que você fez pra perto, Jacareí? Não, foi toda São Paulo e a do Rio de Janeiro. Com o Zé Roberto, você tentou falar com ele? Foi com o Zé Roberto. Na verdade, eu e o Zé Roberto se trombamos num evento. Sim. E ele pediu pra comprar uma camisa minha e eu ranquei a camisa e dei de presente. Só que Deus já tinha me direcionado que nós ia se trombar um dia. Cara, é humilde, pra hein? trocar o papo. E aí a gente se abraçou. Na hora que me abraçou, eu falei, irmão, eu tô aqui porque Deus tem um propósito, tal, falar do meu projeto. E a gente foi, eu tenho um vídeo. Sim. Falando tal, e ele pergunta, onde é seu projeto tal? Ó, eu vou marcar de gravar tal. Mas aí ele foi blindado pela assessoria, eu também não quero ficar sendo antiético, mas assim, o meu sentimento hoje ainda é um pouco de tristeza, mas assim... É complicado, os empresários, essas paradas, né? Mas assim, eu e o Zé vai se trombar, porque Deus tem esse propósito. E aí nesse dia que eu fui até ele, eu desmaiei, cara, acordei em Jundiaí. Ali eu fui teimoso. E aí foi a última agora, né, onde os meninos do Podpah, eu levei a tocha olímpica de presente pros caras, colocaram no estúdio. Podpah chama, né, o canal dos caras. Isso, o Mítico, o Igão, o Jucanária, meu irmão, um beijo no teu coração, te amo, cara, você é louco. Agora é dívida de vida. E o Victor, mano, que é o CEO lá, cara, o Victor Assis pô, eu fiquei constrangido da forma que esses caras me receberam. O Victor, um dia eu pedi pra dar um abraço nele, e aí pô, irmão, queria te dar um abraço. Ele, pô, claro, tal. Eu falei, pô, queria te agradecer porque na minha caminhada eu pedi uma ajuda, você me deu um papo, nunca me bloqueou, porque pela posição tem uns caras que por menos já bloqueia. Sim. E você se manteve ali e tal, trocando papo e já me respondeu algumas vezes. Obrigado, irmão. Ele, você é do Vulcão? Aí eu falei, eu fiz umas caminhadas a pé, você é do Vulcão? Ele lembrou na hora, e aquilo ali... Então eu fiz isso, não esperava eles me receberem. Era uma atenção bacana. Você é louco, até janta teve, pai. Aí, assim, vão visitar o projeto, a gente vai ter mais algumas surpresas por aí. E aí encerrei o ciclo, mas eu também falei, Deus, essas caminhadas eu não faço mais, não, se não for pro rock, porque agora virou uma paixão, né? E eu tô com o ligamento do joelho rompido. Ô, Márcio, aproveitando falando de ligamento, cara, você foi do... vou falar um pouco aqui sobre música, cara. Futebol, você jogou também aí em time de base, né, cara? Conta pra nós um pouquinho da sua caminhada em relação... música, não sei se você teve banda. Você teve banda, mas foi banda, né, tocando na igreja e tal. E o futebol. E eu vejo que você tem bastante ali, né, empenha molecada e tal, porque você também jogou, você até jogava bem. Conta um pouco pra nós aí. Isso aí é verdade, jogava bem. Só não fui profissional por causa do meu joelho, porque minha mãe não apoiou, é porque eu não era tão habilidoso. É sempre o papo, né? O futebol, cara, sempre foi uma paixão. Quando eu morava em Mato Grosso, eu morava de frente a um campo, né? Então a minha vida foi ali margeando, e o pessoal, quando chegava da roça, eles se reuniam pra jogar bola. E era legal porque era um momento bem de comunhão, eu via. 3 quilos a bola, pô? Não, bola de capotão, passava sebo de boi ou de carneiro, quando chovia. Mas a minha vida foi na beira do campo. E com 17 anos foi quando eu beirei. Eu tava fazendo avaliação na ponte, foi quando eu perdi meus pais, né? E aí eu desisti. A música, quando eu venho de Mato Grosso Sul pra cá, foi quando eu tive um contato com o hip hop. Depois de um bom tempo, eu cheguei em 92. Mas meado aí de 96, 97 eu mergulho bem no hip hop. Tive privilégios, né? Eu fiz a capa do grupo A Família 3 e tive a honra de fazer do Detentos do Rap, né? Sim. Assim, o juiz mais justo é o tempo. E o rap foi o nosso formador, né? Assim, de princípios e valores. Embora a gente não entendia muito na época o recado, né? A gente às vezes ali emocionado, mas
aqueles eventos que tinham ali no ginásio do Guarani, aquelas coisas. Sou de uma época que você pegava Racionais e Sistema Negro, a gente ficava depois discutindo qual foi o melhor show, assim, porque era mesmo nível, né? Os caras assim, na época... Era mesmo nível, então a gente ficava ali discutindo e tivemos, né, pra mim o Brau, ele é um cara, uma voz, assim, muito, muito, muito importante pra comunidade. Eu tenho um episódio com o Brau, lá em Sumaré, ele foi fazer um show e eu sempre nessa coisa de honrar, irmão, de fazer, e eu tava com um colar que eu tinha comprado no dia, assim, né, lá na feira hippie, e tinha comprado naquele dia, arranquei o colar e dei pra ele, assim, e ele olhou assim e tal, eu peguei e ele pegou, mano, ele foi e colocou, mano. Porra, aquilo ali, os caras, né, o Brau usou a corrente lá que o Márcio, pô, que da hora. Então, assim, a gente foi vendo a simplicidade, aí a gente é de uma época, né, que, pô, comando de MC, pô, a banda que eu mais gostava era Câmbio Negro, aí tinha Consciência Humana, GOG, né? MRN, pô, o GOG é outro professor, né, cara, GOG é outro formador, e o GOG acabou estando bem próximo, né, devido à família aqui, ficou um tempo em Hortolândia, mas assim, GOG também nos shows, assim, sempre as ideias. Então, uma rapaziada, né, que a gente foi formado ali. Bacana então, essa vivência sua aí com rap, com pô, irmão, futebol. eu trampei com o Ferrez, né, cara? Eu trampei na Onda Sul, então, assim, eu morei em São Paulo 4 anos e trabalhei no Capão Redondo. Que legal, mano. E tava tenho perto contato. dos caras ali. Não, eu amo o Capão, cara. Assim, nós vamos agora fazer os grafites lá, em comemoração do aniversário. O Davi já chamou a gente, já estamos acionando aí os grafiteiros pra gente ir pro Capão Redondo fazer. Márcio, seu trabalho é maravilhoso. Projeto Vulcão. Fica ligadinho, galera, não Pode Crer aí. Tem mais ideia pra trocar, hein? E aproveitando, entra um assunto aqui mudando um pouco, mas a gente vai indo e voltando aqui nas ideias. Cara, como você vê o cenário hoje? Você comentou um pouco das instituições e tal, que se denominam igreja. Como que você vê esse cenário dessa galera aí? Você já se relacionou com algum líder narcisista, ou até mesmo esses caras autoritários, que o famoso charlatão? Como foi sua experiência aí? A gente comenta sobre isso algumas vezes aqui no Pode Crer, porque nós temos muitas pessoas boas que estão aprisionadas em um sistema. E eu conheço você teve bem a fundo nesse sistema, né? Você se relacionou com algum desses caras assim? Teve alguma experiência que umas legais, umas não tão legais, e também uma ideia que você poderia dar através da sua experiência para os nossos ouvintes aí do nosso Pode Crer. Lu, é um assunto que de fato é bem complexo, e assim, ó, eu quero começar pelo começo, sendo redundante. Eu aprendi algo na rua, né? Roupa suja se lava em casa. Certo? Eu acho que tem muita gente também expondo coisa que não deveria. Sim. Eu acho que muita gente precisa repensar. Ai daquele por onde vem o escândalo. Então tem coisas que a gente tem que deixar nos bastidores. Certo. Eu acho que conversar tal, mas assim, tem muita gente usando as redes sociais para agredir e machucar pessoas. Sim. E eu acredito também que a gente também tem que usar essa ferramenta para dar alertas. Isso. Porque, irmão, tudo que a gente viveu, eu paro hoje e penso assim, Jesus nos avisou, mano. Ele deu toque, mas assim, essa parada do narcisista, dos caras, pô, vários. Mas às vezes tem um erro nosso também, né? Da pessoa, do ser humano, de não entender os sinais, ou de também querer buscar algo, mas e aí recebe não. algo que o cara oferece, enfim. Então, mas aí, Lu, é onde eu entendo que os caras chipam a cabeça, aí é o sistema. O sistema joga o jogo de uma forma que ele te aliena. Então assim, ó, eu vou falar da instituição religiosa. Nós fala de justiça, mas nós somos... Eu vou falar nós porque eu me incluo. Certo. Embora eu sou desviado, né? Eu sou considerado pelos caras desviado do capiroto, porque eu não vou na igreja mais, né? Então, mas assim, não tem problema. Eu tenho minha consciência com Deus, mas assim, ó... Você tá em outro formato, na verdade, né? Eu não sei se ou na verdade se eu acho que é até o formato original na minha cabeça, que é o que deveria ser. Mas assim, ó, o sistema te chipa. Então a gente precisa, eu perdi até um pouquinho o raciocínio, mas eu vou voltar nele.
Mas a gente precisa entender, tem um pastor chamado Mano Brown, ele fala assim, ó, ele teve uma fala política, ele fala assim, ó, nós precisamos voltar pra base. Nós precisamos voltar pra base de novo. Porque nós falamos de justiça, eu voltei no raciocínio. E a gente é o que mais aplica em justiça social. As instituições conhecidas como igreja, ela usa mão de obra pobre e escrava, porque não paga. Isso é fato. Usa senhoras e senhores e usam a palavra dizendo pro cara que isso é servir, que é se põe a mão no arado, não olhe pra trás. Ô Lugo, eu não consigo, mano, eu passar com o meu carro e sair de repente da instituição que de repente eu estava lá ministrando ou palestrando e ver uma senhora de 70 anos num ponto que mora numa quebrada longe, irmão. Como é que é isso? Essa mulher nem deveria estar nesse horário à noite. Ela deveria ser poupada. E aí fora, né, os grandões, eles recebem lá seu salário. Eu que fui líder de instituição pequena, de igreja pequena, a gente tinha um mísero salário. E eu passei fome. Só que isso não deveria acontecer. Isso deveria... Eu acho que, tem isenção de imposto. Só que é o seguinte, você vai ter que registrar todos os líderes. Abrir uma igreja, o pastor lá tem que ser registrado, mano. Mas não é trabalho, é um chamado. Então tá bom. Então por que você recebe tanto e o cara lá não recebe? E outra coisa, as pequenas têm que mandar ainda uma verba pro cara, pra grandona. Então isso é injustiça, irmão. Isso é jogo de sistema. Só que nós, que somos os espectadores, nós fomos chipados que questionar é rebeldia. Tá fora. É pecado, né? Então, isso é muito triste. Então o sistema... E aí o que é outra coisa que nós aprendemos errado? Que o mundo, as coisas do mundo, quando você fala assim, você é do mundo, o que o cara já associa? É o cara que bebe, que fuma e que transa à torta direita. E sendo que quando a palavra, você vai estudar ela, quando tá falando de mundo, tá falando do sistema capitalista, capitalismo selvagem, que é aquela coisa assim, vou ganhar dinheiro a todo custo. Custa que custar, joga até a mãe na frente. De obra pobre, porque assim, eu amei trabalhar com o Ferrez, cara, assim, ó. O Ferrez até falava que era ateu, eu falava, mas nunca vi um ateu tão cristão igual esse cara. Olha. Porque, assim, teve um dia que ele falou que uma voz falou com ele pra ele levar uma blusa pra um cara. Só que ele falou assim, uma voz falou comigo pra nós ter uma ação. Nós pegou o carro, fomos em Tabuão, mano. Chegamos lá, tinha um cara debaixo de uma árvore assim, colhido, e um frio da bexiga, mano. E o Ferrez não dava blusa nem pra mim, irmão. Ele pegou 3 blusas naquele dia. O pano dele é tudo top, né? Não, tudo top. E aí naquele dia, e aí quando chegou lá, eu falei assim, mano, leva lá você é o dono da marca, tal, mas tal. Ele falou, não, a voz falou que era pra você ir, pra você orar com o cara, mano. Eu fui, mano, e o cara era um príncipe. O cara era um cara que tava longe da igreja. Então a gente precisa rever. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem que se arrepender novamente. Sim. Nós precisamos tirar inclusive a gente passa na frente de algumas instituições, parece que é uma empresa de ônibus, de carro, mas não parece ser. Shopping. Porque, tem umas com umas luzes assim, tá mais bonito que o shopping. O certo era todo mundo colocar o nome de Jesus grandão ali e tal. À noite abre pro pessoal que tá na rua dormir. Cara, pra mim hoje não tem um cara mais top que o padre Júlio Lancelotti, mano. Esse cara tá fazendo em São Paulo e só, mano. E claro, tem uns pastores aí, você pega o Paulo Capelete, você pega o Carlinhos Queiroz, você pega o Ricardo Bitum, você pega esses caras, são mente pensantes e uns caras que estão atuando. Sim. O Paulo Capelete, que é o famoso macarrão, ele não gosta de falar famoso, mas assim, é um cara, mano, que faz uns trampos que ele trampa com travesti e ele abriu uma empresa que pros caras, que desde o diretor ao faxineiro é o mesmo salário. Bacana. Pros caras o quê? Os caras conseguirem a verba, muitos ali tem que fazer sua cirurgia de retirada de seios, outros não assim, o Anderson Silva faz um trabalho parecido. Esses dias eu tava trocando ideia com o Pablício de Valinhos, um salve aí. Cristo Rua, Pablício também faz um trabalho maravilhoso aqui em Campinas e em Valinhos.
Então, e aí tem uma rapaziada, mas assim... Então a gente não propaga isso, né? A gente precisa propagar os caras de verdade. Eu acho que a gente tá gastando energia muito às vezes com os canalhas. Tem que falar, porque tem, galera, fica... Só que se você... Porque assim, tem dois fatores. Eu já falei isso, mas depois eu fico pensando. Eu vou lá na igreja, eu vou sentar, eu vou ouvir a palavra, eu não vou falar com ninguém. Mas aí já não se torna igreja. Porque igreja é relacional, é comunidade, né? E primeiro que igreja não, um Deus, com o outro, um irmão com outras pessoas. Pelo amor de Deus, papo simples. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Tá escrito lá, né? Caramba, e a gente acha que vai pra igreja buscar Deus, mano. Tá claro lá, bem claro. Igrejas são pessoas. E as pessoas estão destruídas. Então, assim, essa questão do convivi com muito narcisista. Eu falei desse narcisismo aí. Eu acho que assim, posso falar uma fita pra você? Eu acho que no começo ali até eu me vislumbrei, entendeu? Porque era o pastor que tinha o anel do poder. Ou não enxerga também. Precioso. Mano, a gente... Porque a gente é formado pra aquilo. Sim. Mas eu via os caras do meu lado, mano, tem que ter o relojão, tem que... Mas por eu ser cria do rap... sempre me incomodou. Que você tinha uma essência. Agora, quando o cara não tem, o cara é um bobão, ele cai lá, só no interesse de tal. Aí é lógico que ele vai, como que fala, né? O líder dá o que o cara quer, né? E vice-versa ali. Eu perguntei isso, não, que nem você falou, realmente, entrar em pontos mais a fundo, assim, sobre... Nem compensa, né? Esses caras aí que eles estão caindo sozinho. Estão caindo um por um, tá caindo sozinho. Mas é porque a gente tá trocando ideia nos bastidores aqui sobre a importância de pessoas que estão acompanhando o canal e não pode crer, ouvir de você que teve uma história. Sim. Porque é libertador uma ideia que você fala aqui, várias coisas, vários pontos que você vai falar aqui, é muito importante em relação que nem você falou. Você já falou aí que já foi libertador a questão. A igreja são pessoas, né? E juntando ali uma juntada e em busca de Deus. Aí você fica na liberdade, Márcio, em relação a entrar a fundo no que você passou ou não também, mas deixa Deus te usar aí na questão a única coisa que me entristeceu é assim, primeiro é a coisa do desviado, né, mano? Assim, tipo, você ouve muito. Eu já não concordo com essa palavra, que desviado é só o diabo. Talvez o cara esteja destemplado, não tá colando na instituição, enfim, tá em outro layout. Eu não vou ser hipócrita, eu dou meus rolês, eu tenho minha vida social e tal, e tem coisa que eu tenho consciência e também sei que é em Deus. Sim, sim. Mas também tem gente que tá socada lá dentro, lá, que vive mais assim, cada um. Lógico. Mas o que mais me assustou é assim, quando eu não frequentava, que é o duro que você fala assim do mundo, né? Porque aí a gente brinca, né? Os ET, né? Mas quando eu não frequentava, as pessoas iam falar assim, pô, cara, Jesus te ama a gente também, vem cá, você é meu irmão e tal. Aí quando você entra dentro do sistema e você falha, aquele amor foi embora. Já era. Então, tipo assim... É estranho, né, cara? Os caras nunca me ligou. Eu peço há 14 anos, reúne um pessoal pra estar orando lá no projeto e tal, mas sem ninguém, sem orar mesmo, porque a gente sabe que oração move, sim, né, mundo espiritual. Só que oração sem oração é mística, né? Então, e aí você começa a perceber a arrogância dos caras que acham que só os evangélicos têm Deus, que só eles estão certos. Só os que estão dentro do CNPJ, do nome tal. Exato. Então você começa inclusive dentro de cada nome, cada um tem um Deus diferente. Então isso aí, assim, foi o que... Agora, as experiências, elas foram... a gente viveu dentro de uma empresa. Sim. Que se você não batesse a meta, você era humilhado. É triste ouvir isso. E quem presenciou bastidores, sim, tem. Bater na mesa, jogar telefone no chão e quebrar, vai pra rua. E assim, a gente vendia jornal, a gente vendia revista, jornal de tipo assim, de meses passado. Então, cara, e aí é o que eu falo. E aí, na hora de ir embora, a gente não tinha o dinheiro do busão, muitas vezes.
Então isso é senso de injustiça. Um saia de Range Rover e o outro nem pro busão. Isso é trabalho escravo, velho. Isso tem que ser penalizado. Galera, tem que ser dito algumas coisas em relação a, não todas, tá? Mas muitas. Por que a gente sempre tá abordando aqui no Pode Crer esse tipo de assunto? Cara, nós gostaríamos que fosse diferente, gostaríamos que a harmonia, inclusive nós estamos voltando para as origens na igreja orgânica, né? E aí é um outro assunto, mas em relação à verdade, à busca, chamamos o Márcio aqui, o Fiapo, também aí o diretor do programa convidou para o Márcio estar aqui devido o Márcio é um cara que esteve assim profundo trabalhando sinceramente, e com certeza, Márcio, você vai colher, tá colhendo, vai colher ainda mais. Sim. O que você fez para as pessoas, para Deus de coração, isso é fato, tá? Sim, o tempo que você trabalhou ali, cara, ralando, por amor, porque você veio de um contexto difícil, triste, você passou por uma situação, perdeu seus pais, né, novo, e ali foi para um lugar onde você era para receber ali, de certa forma, um abraço. A galera te usou, como também nós todos fomos usados aqui pra trabalhar, e na hora que você tá com um problema o cara fala, vai orar aí 200 Pai Nosso e 20 Ave Maria, né? Depois você vem falar comigo, ou na hora que você precisa de uma cesta básica, o cara meio que manda você trabalhar, enfim. Estamos aqui falando de uma porcentagem do sistema que se denomina igreja, mas não estamos aqui pelo contrário, jamais falando dos sinceros, dos verdadeiros, que são muitos, que eu tenho o prazer de conhecer, a maioria que são sinceros, que fazem, que choram, que trabalham, que estão aí lutando um pelo outro, como igreja realmente. Mas o mais importante também é a gente entender que aquela pessoa vai falhar, mano, Sim. que tá ali, ela vai falhar, ela vai errar, ela vai... Cara, tem um livro na Bíblia que é Filemon, que, você vê o que aquele cara Onésimo fez, e Paulo, né, gerou toda uma oportunidade. Aí a gente vê um discurso de ódio, né, se o cara apronta, eu acho que tem coisas que tem que ser punidas sim, né, e tem coisas que tem que ser denunciadas, mas assim, os caras foram pro sistema, aí já entraram no sistema político, aí já tem a bancada tal. Então existe uma prepotência. E o social que os caras... Porque assim, não tem como desmembrar a palavra evangelho e social. Sim. E quando eu digo evangelho, eu não estou falando de igreja evangélica. Estou falando de evangelho de Jesus Cristo, que aí entra o católico, pode entrar o espírito, pode entrar... Aí é cada um. Mas assim, é o serviço, mano. A gente... Não existe evangelho sem apoiar uns aos outros. Sim, sim. Então, Lu, assim, a gente precisa estar preparado, claro, crime é crime, tá? Então o cara que é abusador, o cara... aquela menina... Ó que a igreja fez, mano. Aquela menina lá da Ilha de Marajó, que ela fez aquela música, ela denunciou. Sim. O que os líderes fizeram, mano? Os caras foi contra ela. Os caras deveriam abraçar aquela menina e falar, vamos pra lá. Uma pá de gente hypou, tal... Mas ninguém abraçou a menina. Não. Eu nem sei como é que ela tá. Sim. Tomara que esteja bem, mas assim... Aimee. Mano, eu falar pra você... Aquela menina recebeu uma avalanche de crítica, mano. E por fazer algo... Não, tá maluco, pô. Era pras instituições ir pra aquela ilha lá, abraçar. E assim, mano... se for pra morrer, nós vamos morrer. Mas se os caras estão juntos na sujeira, como que eles vão? É igual atire a primeira pedra. Os caras todos deveriam ter saído com aquela prostituta lá, por isso que saíram fora. Então, assim, nesse momento os caras estão juntos na sujeira. Como que eles vão bater de frente? Então, assim, aquilo ali foi assustador pra mim. Aí foi mais um pé pra eu falar assim, irmão, eu posso fazer minha oração aqui, eu posso... Porque assim, irmão, eu vou falar uma coisa pra você, eu dou a minha aula... porque lá, hoje a gente tá tendo só futebol, mas lá é futebol, jiu-jitsu, dança de rua, a gente tem computação, a gente, no molde, a gente tem uma preparação mesmo pro ser humano, pra ser mente pensante. E repito, eu aprendi isso com o rap e o evangelho me ajudou a aperfeiçoar. E aí eu fui dar uma palestra, fazendo um gancho, eu fui dar uma palestra pra uma molecadinha. E aí você começa a ver camisa do Pablo Escobar, mano. E aí eu falei, mano, dei um clique. Quem conhece Pablo Escobar? 100%. Quem foi? Foi um narcotraficante, foi não sei o quê, foi um cara periculoso, foi um cara que ganhou muito dinheiro.
Pai, os moleques falando naquela vibração, né, mano? É um ídolo, né? Mas onde você aprendeu? Ah, tem uma série na Netflix, aí eu vi na internet. E aí você tem as camisas de time de comunidade. E eu falei, quem conhece o Martin Luther King? Nenhum. Um menino levantou a mão e falou assim, eu acho que era um Illuminati. Aí eu falei, não. É que eu vi lá no Todo Mundo Odeia o Chris e tal. Eu falei, não, mas... E aí fui trocar o papo. Então, assim, e esse cara deveria ser um exemplo, mano. Como líder religioso. Pra gente olhar e falar assim, mano, esse cara entrou numa causa social porque uma mulher, uma irmã nossa, preta, não poderia estar sentada num ônibus onde tinha brancos, mano. E aí o que aconteceu com esse cara? Esse cara foi assassinado pelo sistema. Mas ninguém teve a coragem de seguir, ninguém tem a coragem de... Entendeu? Por quê? Porque pro cara tá mamão. Ele tá com o carrão, ele tá com o casão, ele tá com o mulherão, ele tá com tudo com ão. Enquanto a gente não se ligar, eu tô indo lá varrer, eu poderia estar indo é obra de Deus? Então vai no hospital, vai lá no posto de saúde. Ninguém quer o anonimato e a simplicidade, né? Que nem o Martin Luther King pregou amor, né? Então a simplicidade, o que prega a ostentação é o que a molecada consegue mais enxergar. É complicado. Mas a gente precisa trocar o papo, mano. Sim. Eu acho que é onde a gente tem que gastar energia trazendo a consciência. Não, sim. Mano, agora, não tô falando nem pra ninguém também ir morrer ou tal, porque às vezes a revolução começa em você lavando a louça da sua casa. Né, lógico. Mano? Marção, Vulcão, estamos aqui no Pode Crer. Várias ideias pra trocar em fiapão. Várias ideias. Cara, muito interessante e muito sincero você falar seu ponto de vista. Pode Crer tá aberto para cada um que tem um ponto de vista, né, em relação a várias coisas, política, o sistema. E lembrando que a igreja que somos nós, a comunhão, ainda é o melhor lugar para se viver, para se estar. É estar junto com os irmãos, um orando pelo outro, um ajudando o outro, fazendo de verdade, sendo de verdade, assim como Jesus foi de verdade. E aqui a gente fala ponto de vista de falhas de ser humano, como nós também somos falhos. Pra caramba. Então a gente não tá falando de ninguém aqui querendo alfinetar, falar que ninguém é mais que ninguém. E todo mundo é falho. A única coisa que a gente sempre tá batendo aqui é na questão da simplicidade e das pessoas enxergarem que você deve voltar ao início. Volte ao início aí, na simplicidade, para que o que é tão legal, que é tão sagrado, ele possa a dar continuidade ajudando pessoas, né? Marção, nós falamos aqui, cara, dos falsos, né? Que são pessoas treinadas para persuasão e iludir pessoas. Você já acabou entrando aqui nessa questão da manipulação. Os caras que vivem vida de luxo, né? Usando a palavra de Deus. Você já deu umas pinceladas aqui falando seu ponto de vista aí também. A sua fé pessoal, cara. Eu acredito muito que você tem uma fé muito grande, porque você tá ali orando com as crianças, cuidando, né, não só das crianças. O que te motiva tanto, cara? Os jovens também. O que te motiva tanto a ter essa esperança, essa fé? Cara, foi devido à sua infância difícil, a perda dos seus pais quando você era criança, que você tem esse sentimento de gratidão, cara. Eu vejo que você tem gratidão, apesar das lutas que você fala que você enfrenta, que você passa, não só financeira do Projeto Vulcão, que dificilmente tem ajuda financeira, mas também de onde você passou, que é as instituições que deveriam abraçar ali, ajudar, né, as igrejas, cara. Pô, é um projeto que tá ali fazendo social de verdade, é um trabalho árduo, um trabalho difícil. Então, quais são os seus objetivos daqui pra frente com esse projeto, com o Vulcão, em relação... Eu sei que dificilmente alguém vai chegar aí, o prefeito, agora tem 100 mil reais pro Vulcão, vai vir alguma igreja lá, inclusive as igrejas de Sumaré, vai lá dar uma olhadinha no Projeto Vulcão, vai conhecer lá Quadrangular, Renascer, Assembleia de Deus, tá fazendo um trabalho que vocês não estão conseguindo fazer às vezes, então dá uma ajudinha lá, porque as igrejas têm condições, a Igreja Católica também, todas elas, enfim, as não citadas aqui também, poderiam, porque é um trabalho que está ali ajudando adolescentes, né? Então seria bacana você fazer uma visitinha lá no Projeto Vulcão. Ô Lu, o combustível, né, pra se manter de pé é Jesus Cristo, né, mano? Quando você estuda a vida desse cara que se doou, que se esvaziou, aí é o inverso, né? Tipo assim, Jesus se esvazia, ele sendo Deus se esvazia
e os caras que são vazios querendo ser Deus, né, mano? Meu Então, Deus. é muito louco. Mas assim, é Jesus, cara. Porque assim, um cara que vai morrer numa cruz por um cara que nem o Márcio, eu falo, pô, esse cara me amou de verdade. E eu vou te falar assim, ó, que eu creio que eu vou estar lá na glória, né? E eu quero ficar do lado dele aqui, ó, olhando ele enxugar a lágrima de várias pessoas, mano. Esses dias eu passei por um mendigo, mano. Um moleque da minha quebrada que tá numa situação de mendigo. A gente já tentou internar ele e tal, mas ele chegou numa situação. E eu tava trocando papo com um parceiro meu. Falei, mano, olha a vida sofrida desse moleque, mano. Você acha que esse cara vai pro inferno, mano? Porque ele não frequenta uma igreja? O que esse cara sofre, mano? Ô, mano, desculpa, mas se Deus levar esse cara pro inferno e não levar o fulano que fica roubando... que tem uns templos aí de Salomão por aí, mano. Ganhando 30 não sei milhões. Que Deus é esse, irmão. Então, assim, tá errado. A gente precisa quebrar a régua e olhar o ser humano e falar assim, pô, cara, vamos crer que ele vai... vamos fazer assim, tipo, pô, vai dar um axé, porque... Pô, irmão, porque assim, ó, tem gente sofrendo, Lu. E o meu sofrimento também. Eu queria que você fale um pouco também do seu... Porque eu falei que, né, que você tem uma compaixão muito grande com esse projeto. E eu queria que você falasse um pouco, é muito importante no Pode Crer aqui, você falar sobre a questão que você passou até essas semanas, um mês, né? Mês passado. Se você achar viável até comentar. E do ano passado também, que você passou a questão da ansiedade, alguns picos de depressão. Vamos falar. Porque tem muitos amigos aí que vão assistir o Pode Crer, que vai entender que todos nós estamos sujeitos a passar por muitas coisas, né? Estamos no mundo de aflição, de luta. E eu vejo que, obviamente, Deus é na sua vida. Você falou aqui que não está numa instituição, mas Deus é na sua vida. Você tem conhecimento. Eu tenho convicção. Você tem conhecimento, tem convicção. E eu também tenho. Eu não creio em condenação que os caras falam aí, das formas que os caras distorcem a Bíblia. Eu creio que o julgamento de Deus vai ser Ele que vai julgar, não somos nós. Quem somos nós para julgar? Então, é sobre essa maldição que tem atormentado muitos, que a ansiedade, a depressão. Você se deparou com essa pessoa aí que você viu aí e tal. E você passou um pouco disso. Sim. Então assim, Lu, só pra gente concluir essa parte assim, Jesus é minha base, mano. Eu sou apaixonado por ele e eu consigo enxergar Jesus na vida de algumas pessoas que estão ali nos bastidores, né? Porque eu tenho pessoas que estão nos bastidores que chegam ali no... Eu tô desempregado desde a pandemia, irmão. Você tá vivendo pelo projeto? Tô vivendo pelo projeto. E aí o duro que as pessoas chegam, você trabalha com o quê? Você faz todo. O quê? Eu faço corre, né, meu? Tô ali o dia todo. E aí limpando, depois tem atendimento. Eu tenho a roçagem, tem rastelar, aí tem reunião. Aí eu sou designer gráfico, né? Aí eu faço as artes. Às vezes eu tô na depressão, eu tô lá em casa querendo sumir. Entende? Às vezes eu tô ali, Deus, tá acontecendo. Então eu vivo pra isso. E não quero nada além do que é o justo. Eu quero o que é meu. Sim. No entanto, que quando eu fui fazer a caminhada dos meninos do Pode Pá, eu falei pros caras, mano, eu vou deixar aí e tal, porque eu não quero que os caras entendam que eu tô querendo surfar na onda de ninguém. Sim. Mas por que eu fui nos caras? Primeiro que assim, ó, o Ju Canalha, eu vejo uma humanidade naquele cara surreal. E no Victor, né? E o Mítico Igão, então, agora... Mano, então, tipo assim... E aí é Jesus, mano. Deus abençoe, Pode Pá, todos vocês aí. É isso, mano. Então, assim, tipo, por que eu não quero que ninguém ache, eu não gosto dessa coisa. Eu não sou assim, aproveitado. Não. Você nunca pegou carona, eu conheço você, mano. Eu sou um cara que eu sou difícil na questão assim, eu sou genioso, né, mano? Eu sou genioso, então, tipo, esse lado é difícil. Então, Lu, e assim, o Márcio Luiz deixou de existir. Isso é ruim. O Márcio Vulcão existe, ele engoliu, assim, sim, tipo, ele... Sim. Então isso foi muito ruim pra mim. Sim. Eu perdi relacionamento, eu perdi família, perdi muita coisa, mas assim, no último relacionamento, a pessoa até fez uma proposta pra eu ir embora pra outra cidade. Ó, fecha o projeto, eu não posso.
Porque vou fazer mal pra mim e vou fazer mal pra você. Só que a pessoa não entende, né? A pessoa não entende. Então, Lu, e aí isso foi gerando a depressão, porque você vai perdendo a dignidade. E aí é outra coisa que a instituição erra e falha. Durante anos. Primeiro, a gente sempre achou que sempre, né, tudo é demônio. A instituição, ela deve ter um psicólogo inserido dentro do templo. Muitas, lá. a maioria tem estrutura, tem condições financeiras pra isso. Aí joga nas costas do diabo. Não faz o trabalho. E aí o cara que é líder, que é chamado de pastor ou de padre, ele tem que ser psicólogo. E não é, cara. Tá. E o cara é um ser humano também, né? Direciona. Tem, muito casamento acabou porque os caras não tiveram situação. Vamos fazer um encontro de casal. Vamos orar um Pai Nosso que vai resolver. Dá a mão pra um outro e chora e tal. E chega na semana. Não, a psicóloga tem que estar ali, ó. E não é só um não. Depende do tamanho. Tem que ter 3, 4. Sim. E se tiver que tomar remédio, tem que tomar, mano. Faz parte. Isso também é um movimento espiritual, cara. Então, assim, a gente não olhou pra isso. E as pessoas adoeceram, mano. Sim. Inclusive os próprios líderes que a gente fala aqui. Tem pastor se suicidou, nós usamos, vários aí, mano. A gente não tá falando de, repito várias vezes, de ficar criticando um líder de verdade. Pelo contrário, a gente ora, clama a Deus pelos líderes, porque é um trabalho difícil, que não é fácil. A missão do verdadeiro líder não é fácil. Então, e muitos dando por quê? Você falou uma coisa muito importante. As igrejas, cara, que tem estrutura financeira aí, você líder dessas igrejas grandes, cara, vocês têm que ter psicólogo aí dentro pra ajudar a galera. E o pastor, ele não tem que ficar cuidando de parte burocrática, pagando luz, pagando água, cuidando Não, ele tem que cuidar da parte da palavra e esses problemões, assim, né, os problemas maiores psicológicos e mais sérios, tem que ter uma equipe boa pra ajudar. Mas você vê que a própria quebrada no posto de saúde já não tem. Então, assim, aí o cara vai procurar o quê? Ele vai procurar a biqueira e vai procurar o bar, mano. Porque, assim, dá aquele alívio, mano. Eu fui usuário. Sim. Então, assim, pô, você fica naquela brisa, você fala, nossa, tô bala. Só que quando passa o efeito, o buraco é maior. E aí vem o buraco da alma e vem também o mundo espiritual. Né? Que também a gente precisa achar que tudo é o diabo, mas também não precisa também anular, que tem a mãozinha, o papelzinho dele. Sim. Né? Então, Lu, assim, aí eu comecei a mergulhar. E por viver muito intensamente e querer os resultados, eu fui diagnosticado com a depressão, mas eu acho que vem ali na nossa mudança e logo na sequência, porque morre minha mãe, depois de um mês morre meu pai. Irmão, você imagina, 17 anos. E eu tenho 47, irmão. Eu tenho um buraco na alma quanto a isso, né? Eu não consegui ser pai. Esse foi o meu maior sonho, né? Assim, tipo, eu falo pras pessoas, falo, mano, maior bem que a gente tem, cara. Então aproveite, desfrute. Tem gente que se sente culpado por não ir na igreja no domingo pra ficar com a família, mano. Isso é louco, mano. Se você tem essa neura, o maior bem que Deus te deu foi sua família. E você ganhou mais de 100 filhos ali, né? Eu tenho. Eu vejo o amor que você tem com eles, cara, é fantástico. Ontem, eu jogo às vezes com eles lá, tal, e brinco, e eu sou competitivo ali, tal, e o menino me deu uma entrada ali, mano, você me deu um chute, ele, não sei o que, aí no final, mas assim, ele é autista, ele vem, pede desculpa. E aí na hora de ir embora, assim, quando eles chegam eu cumprimento todos, e na hora de ir embora eu peço para eles cumprimentarem o colega e agradecer pelo treino, e todos me abraçam. Eles fazem uma oração na inicial, também, né? Inicial e na hora que termina também. E aí os meninos, e aí o Gu veio ontem e me abraçou, e abraçou apertado, professor, me perdoa, eu te chutei ali sem querer, tá? E eu te amo, você é o melhor professor do mundo, é o melhor professor que eu tenho. Então, mano, isso não tem paga. Mas só que quando você chega em casa, Lu, eu queria mandar um beijão pro meu irmão Fausto, que ele é o técnico lá do time de Paulista de Jundiaí. E o Fausto foi em casa um tempo lá, e aí a gente sentado lá no sofá trocando um papo, aí ele olhou pro lado, assim, olhou pro outro e falou assim, pô, irmão, eu entendo a sua dor. Porque você vivenciar as coisas que você vivencia e você chegar nessa casa desse tamanho, não ter ninguém pra compartilhar, cara. E eu falei, pô, irmão, obrigado por você ter essa sensibilidade e achar que não é mimimi. Porque a pessoa que tem depressão,
existem alguns erros que as pessoas cometem. A primeira é fazer comparativos. Aquele cara ali sem perna, olha lá, feliz, mano. E eu falo, eu tenho as 2 pernas, eu sou um desgraçado mesmo, mano. Aquele cara ali tem um carro, mano. Olha o carro dele, ele tá feliz, mano. E você, o cara tá de bicicleta. O cara tá de bicicleta lá, feliz da vida. Você tem um carro, mano. E eu falo, mano, não tem nada a ver mesmo. E aí os caras fazem uma comparação. Mas assim, essa comparação te piora. Tem tanta gente lá no hospital. Teve um dia que eu dei uma resposta pro cara. Eu falei, irmão, se o cara quiser trocar comigo, porque eu sei pra onde eu vou. A dor é diferente. E eu já orei várias vezes. Deus, na hora que o Senhor quiser me levar, me leva, porque eu sei que o melhor tá aí. Me leva, eu não tô sendo covarde, tô falando pro Senhor me matar, mas assim, na hora que o Senhor quiser apertar o botão aí... O melhor tá com ele. Ora, eu entendi. Cristo morrer é lucro. Me leva na hora que o Senhor quiser, pai. Tá tranquilo. Como que você quer ser lembrado? Eu não quero ser lembrado não, mano. Eu só quero deixar o legado do projeto pra atender a molecada. Não precisa nem lembrar que foi o Márcio que começou essa parada. Sim. Eu só quero que, assim, não perca a essência, mano. Não se perca pelo dinheiro, pela fama, não se perca. É isso. E aí eu fui diagnosticado e aí, assim... E o depressivo também não pode sorrir. Porque na hora que a gente brinca e tá dando risada... mano, você não falou que tá com depressão? Você tá rindo aí e tal? Eu falei, mano, nem isso. Então, eu comecei a me anular. E aí, crise de ansiedade, né? Síndrome do pânico... E aí o ano passado, né, Lu, assim, tipo, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Teve um episódio. Mas eu tive um episódio, eu tive a tentativa de suicídio. Foi muito louco, assim, esse dia, porque eu tava numa solidão e numa angústia. E aí eu eu planejei, eu tinha vários planos, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou tomar esse remédio, eu vou dormir, tomo o veneno em seguida e vou embora. E aí antes eu ajoelhei na sala de casa e falei assim, Deus, os crentes falam que o Senhor vai me levar pro inferno. Tá tudo bem, se é isso. Mas assim, eu vou te pedir uma coisa. Eu sei que aí onde o Senhor tá é atemporal, não tem tempo. Mas me deixa ficar um tempo no seu colo, no seu peito. Muito forte, cara. E eu queria aproveitar o Márcio que tá nessa reflexão. Muito importante você que tá ligado no canal no Pode Crer. Eu até falei pro Márcio que nos bastidores pra ele fazer um comentário sobre isso. Eu tenho alguns amigos, amigas também, filha de amigos, que me contou alguns relatos, algumas questões relacionadas a essa parada que todos nós enfrentamos. Os profetas enfrentaram antigamente lutas muito fortes na mente, de batalha. Eu penso assim, que os verdadeiros, aqueles que não se entregam, que não se dobram, eles passam por dificuldades mais difíceis, por lutas mais difíceis, porque ele não se entrega. Porque quem tá no oba-oba, vivendo no shopping, gastando dinheiro, roubando, fazendo um monte de coisa, os estelionatários aí da vida e vivendo de uma forma totalmente assim, ostentando, eles estão aí se drogando, bebendo o dia inteiro. Nós que não nos rendemos, passamos por situações mais a fundo, como os profetas passaram, e não é diferente com cada um de nós. Eu vejo o Márcio fazendo esse comentário aqui, falando sobre, compartilhando com a gente. Eu acho muito importante você que tá ligado no canal aí, não pode crer, pensar que um relato, cada relato é diferente, só que existe um Deus. Nesse momento que o Márcio ali falou com Deus, ele foi sincero, dobrou seu joelho, e Deus não tá para condenar ninguém, ele tá para nos salvar, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos orientar e nos mostrar o caminho. Então, você que passou por alguma coisa relacionada que o Márcio passou aqui ou está passando, olha o que o Márcio fez. Márcio dobrou seu joelho e Deus iluminou no momento de angústia profunda. Então, Deus nunca nos abandona, né, Márcio? E aí, nunca nos abandona, né? E aí, eu falei pra ele, tudo bem, se o Senhor quiser me levar pro inferno, mas eu só quero uma coisa, eu quero o teu colo, eu quero o teu abraço, eu quero chegar aí, eu quero que o Senhor, eu quero ficar de joelhos, mas eu quero sentir o teu abraço. Eu não aguento mais ficar sozinho, eu não aguento mais não ter família. Eu não aguento mais as pessoas falar pra mim que estão orando pela minha vida e a gente não tem um abraço. Então, e aí eu tomei o remédio e tomei o veneno. Só que eu mandei uma mensagem pra um menino que é um filho do projeto. Eu falei, filho, Deus abençoe, te amo. Deixa eu te falar, se algum dia acontecer alguma coisa, você cuida do projeto e tal. E aí ele não ficou em paz, mano. E aí, o pessoal... E ele
leu e incomodado ele saiu do trabalho dele, veio correndo com o carro. E aí chegou na frente da quadra, os pais tudo lá, tal, né, mano, apagado, tal, o Márcio não veio, tal. Eu falei, mano, o Márcio fez alguma coisa. Aí abriram o portão lá, arrombaram a porta. Da sua casa? Da minha casa, eu já tava desacordado. E aí, assim, eu lembro que eu acordei, eu tava no hospital. E a médica falou que por 2 horinhas eu não por 2 horas você não aguentaria mais, assim, tipo, né, teria falecido. Então, mas assim, eu vou usar o termo misericórdia, né, assim, acredito que Deus ainda tem algumas coisas para cumprir, então por isso que eu acredito que não aconteceu, mas eu não aconselho você tirar a tua vida, porque o suicida, o que tem um pensamento suicida, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. Com a dor. Então por isso que a gente tem que ser uma válvula de escape. Sim. A terapia, aí eu conheci a As Aline. ocupações, né? Terapia. Eu conheci a Aline e conheci a Bruna. 2 profissionais assim, ó, que estão voluntariamente me ajudando, né? Assim, tipo, me instruindo, batendo um papo, me fazendo refletir também. E eu falo, ontem eu falei pra Bruna, eu tenho 47 anos. Às vezes parece que eu tô com 15. A carência, essa coisa. Então, assim, tipo, mas tô tratando. Então, procure ajuda. Não é fácil. Se precisar tomar remédio, para com essa coisa. Você vai viciar, você vai. Não é. Estuda essa coisa que tecnicamente faltam substâncias. Por que no Vulcão a primeira coisa, Lu, que eu coloco nos projetos é terapia. Psicólogo, psicanalista e um terapeuta. É uma das coisas que você está sonhando em entrar pra ter. É a primeira coisa. Se nós formos para as quebradas de todo o Brasil hoje. Senão fica uma coisa meio vaga, né, Márcio? Mas assim, ó, se nós formos para as quebradas, que assim, ó, o Projeto Vulcão ele tem 5 braços. Ele vai ouvir, ele vai visualizar, ele vai diagnosticar, ele vai examinar, vai diagnosticar e vai atuar. Depois, Fiapo, coloca pra gente aí, Vulcão. @ONG Projeto Vulcão. Então assim, a gente tem 5 braços. Então nunca vou chegar numa quebrada e vou dar aula de futebol, porque às vezes lá é skate. Então, mas a gente vai aplicar a disciplina, o respeito e tal. Então, a primeira coisa que a gente pede, por quê? Porque a depressão e o uso extremo do álcool, elas estão associadas. Então a gente vai ver. Aí quando você vai na delegacia e você puxa, a violência doméstica está em primeiro lugar. Mas por quê? Por essas situações. Então, e aí o que acontece? O Vulcão ele vai ter a terapia e aí o terapeuta já indica o quê? Para você praticar esporte ou fazer algo cultural, para te preencher. Sim. E o Vulcão já vai ser esse espaço. Cara, show de bola. E por isso que a gente ficou muito feliz e fez o convite para você. É muito conteúdo. Galera do Pode Crer, o Márcio Vulcão aqui, são 20 anos de história só com o projeto. E eu tenho uma última, e vamos ter as considerações finais também, que nós falamos aqui, relacionados a alguns jogadores famosos que já ajudaram o projeto com camisa da Ponte Preta, né, outros times também. Eu sei que uma vez você fez um comentário de um menino que ele tá jogando em um clube, né, que ele passou pelo projeto, está num clube, se tem mais também, você fala pra gente aí, que passaram por ali, olha a importância, e ele falar sobre o social, mas o social que não só da cesta básica, ninguém aguenta mais, né, é lógico que precisa dar pra pessoa não morrer de fome, mas cara, a gente precisa de psicólogo, né, nesses projetos que tem, seja dentro da igreja, de todas elas, católica, evangélica, qualquer uma delas, seja nos projetos aí de futebol, jiu-jitsu, do skate, né, em si, da música. Quero mandar um salve pro Boneca, pro Binho, que faz um trabalho com hip hop também, com social muito legal em Campinas. Então assim, olha a importância de tudo que o Márcio do Projeto Vulcão veio trazer pra gente aqui no Pode Crer, pra você que tá aí ligadinho no canal, acompanhar, entra lá pra você conhecer mais a fundo, e também se você tem na sua quebrada também um projeto assim, de ter um trabalho completo. O esporte, eu costumo dizer, Márcio, cara, o skate me ajudou bastante, cara, né? A gente veio do mesmo contexto e tal, de vários traumas, de perdas, de passar situação difícil e tal. E o skate, ele me fez, assim, me integrar em um mundo que faz você falar, eu quero treinar isso aqui pra mim ser um profissional, igual o futebol também, que eu também joguei um tempo, e aquilo lá faz você entrar naquele mundo. Como é importante, galera,
o projeto que funciona, tá? Não é esse projeto social, essa ZONG falida, não. É um projeto que nem do Márcio, que tá lá rasgando a boca, trabalhando, sinceramente. E eu quero pedir ajuda para todos vocês que estão ligados no canal também para entrar e dar uma ajuda pro projeto, que é um projeto muito sincero. E, Márcio, você teve a ajuda, assim, eu sei que foi de algumas questões, né? Mas deu uma visibilidade também, esses jogadores famosos que você conhece, goleiro, jogadores aí. Fala um pouquinho desses caras aí pra gente aí. Então, irmão, eu tenho vários parceiros dentro do futebol. A gente teve até uma parceria com o pentacampeão Edmilson durante um tempo. A gente caminhou, mas como ele foi pro clube, né, o SCA Brasil. Hoje ele não faz mais parte, mas a gente foi parceiro, né, durante esse tempo. Conheci vários jogadores, mas assim, eu acabei tirando o pé. Porque de fato as pessoas acham que ser amigo de jogador, o cara tá jogando mala de dinheiro, né? Nem o Silvio Santos fazia isso com os filhos e os seus, né? Então, mas eu tive sim ajuda com... Eu tive ajuda com camisa, teve alguns sim que ofertaram na minha vida, mas eu tenho que se tornaram amigos. O Marcinho, que é aqui de Campinas, que é um cara... servo de Deus no último, um cara que... Teve um goleiro da Ponte que foi na Ponte, né? O Marcinho é um cara que eu só quero fazer um adendo. O Marcinho, quando eu bato umas crises, eu falo assim, pô, irmão, não tô legal. Pô, irmão, tô com os pensamentos. Ele já manda um áudio, você vê 2 minutos ali, 3 minutos, 4 minutos, é ele orando pela minha vida. Então, o Marcinho, sou muito grato. O goleiro Roberto Volpato, que se tornou um amigo também. É um cara que pra mim é uma referência de caráter, de disciplina, de cristão também, embora ele né, católico, mas ser um cara firme na sua fé, é um cara que justo, né? Thiago Gomes foi o primeiro cara que a gente teve contato. Tem vários atletas, né? Então hoje tem o Lucas Silva, que é aqui de Hortolândia, também um cara de Deus, que é embaixador do projeto. Então a gente tem diversos, tem no jiu-jitsu também, Pablo Mantovani, são atletas de ponta. Temos o Eric J, do Manos em Minas, que também é embaixador do projeto. Várias vezes o Eric J esteve presente aí. Salve, Eric J. Pra mim, cara, é o melhor do Brasil. Não, penta campeão do mundo, né, de MC. Ele veio em eventos que você fez, assim, uma humildade total, né? DJ Eric J. Dá pra voltar aí pra gente fazer algumas... Eu só tô pensando nas configurações. Então a gente, graças a Deus, nesse meio... Sim. E foi pelo trabalho. Eu falo assim, gente, pra gente chegar... num Podpah, num Eric J, num Roberto, nesses caras, não é pelo rostinho bonito que eu nem tenho, é pelo trampo, mano. Sim. É pelo trampo, pela seriedade, e assim, pasme, eu já tive propostas de milhões, assim, tipo, pô... Dos caras comprarem o projeto? Não de comprar, mas de assim, ó, eu te dou tanto e você devolve tanto, aquele esquema, superfatura, que dá pra fazer. Né? Porque você superfatura e tem nota. Sim. Mas, mano, e a consciência? E a essência do projeto? E a consciência? E quem me formou agora? O Márcio precisa começar a entrar no eixo de pensar nele, de ter que ter uma vida, de voltar a ser o Márcio Luiz também. Se eu penso, eu tenho que ganhar meu dinheiro. Mas eu aprendi muito isso. E o Roberto fala uma coisa, eu falo, Marcião, eu tenho coisa que eu não alcancei, mas assim, que eu vou deitar a cabeça no travesseiro, eu tô tranquilo. E quando eu morrer, meus filhos vão dizer assim, ó, meu pai, ele não se rendeu ao sistema. Certo. Meu pai foi um homem justo. Então, os meus vão poder falar. Eu não tenho uma vírgula, né? Então, hoje eu vivo, né? A gente fala de viver pela fé, mas nunca, assim, tipo, tranquilo. Isso é uma coisa que eu vou chegar diante de Deus e eu vou fazer com as minhas mãos assim, minhas mãos estão... Márcio, é o que a gente tem falado para vários amigos aí, os projetos que nós estamos vivendo, Projeto Raízes, Projeto Fé e Fogo, entre outros projetos que a gente conhece aí, Projeto Vide, um abraço pra galera lá do Flamboyant, né? Entre outros projetos de garagem que estão se reunindo, um ajudando o outro em oração, amizade, os projetos sociais. O Pode Crer, Márcio, o Fiapa é o diretor do Pode Crer, é um cara muito assim, coração, e está abrindo portas para vários manos vir aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente poder um ajudar o outro, né? Nessa parceria. E tá sendo muito legal, cara. Foi muito legal. Várias ideias que você deu aí, muito, muito construtivas. Eu vejo que você é um cara que não se rende, cara. No entanto, quando a direção aí, né, a gente comunicou de você vir pra cá, cara, no Pode Crer,
foi pra isso, foi pra agregar. E eu acho não muda o que é. Essa é a frase do Zé Bruno. Quando dava aula pra nós de teologia. Lu, a gente precisa voltar pra base. O skate precisa voltar pra base. O hip hop precisa voltar pra base. O futebol precisa voltar pra base. Depois que virou esporte olímpico, os caras... O skate sempre foi um esporte caro, né? Mas o break, mano. Sim. Pô, a gente não vê mais a galera nas quebradas, mano. Tá difícil. Os caras precisam voltar e assim, ó, não é senso... Eu sou educador social e eu sei da importância que tem um hip hop dentro. Sim. Uma dança de rua, o breaking. Mas na hora que virou esporte olímpico... Sumiu das quebradas? Não tem, mano. Assim, vou falar... Tem alguns que estão ali resistindo, lutando, não tem posso os mais velhos que já estão, né? Os caras meio que parando, assim, alguns deles. Mandar um salve pro nosso mano Dinossauro, mano Cassião, né? O Ari, mano. Ari, Moss Quill. E o Moss também, a galera tá dançando ainda, os caras estão nativos, tô zoando, os caras estão nativos, mas alguns estão um pouco cansados, mas assim, não surgiram mais, né? Não vieram mais. Grupos, e quem vai substituir? E o legado, né, cara? Porque aí os caras estão indo dar aula onde? Os caras estão indo dar aula no Taquaral, os caras estão indo dar aula no Morumbi. Irmão, a gente precisa voltar pra base. E outra coisa, galera, nem tudo é dinheiro também, mano. Mas eu tenho que sobreviver. Tá bom, mano, eu também tenho. Mas assim, vamos abrir mão às vezes. Sim. Uma aula por mês. Sim. Ou uma por semana. Lá na Estação Cultura em Campinas, rola ali sábado à tarde, a galera se reúne, né? Mas o que você falou é muito importante, porque antigamente em todas as quebradas de Campinas... Estação, mas assim, mas pro cara vir lá do Ouro Verde, um moleque lá, mano, de 7, 8 anos, que ama hip hop... Tinha que ter lá, né, mano? Tem que estar lá, Tem que estar lá na quebrada. Nós tem que estar na base. Não adianta, mano. O cara não vai sair de lá pra... outra coisa, o futebol... Pegar busão já é R$20 pro cara vir. O futebol acabou, mano. Futebol hoje... Por que tem jogado esse jogador ruim? Cara, porque não tem mais escolinha de futebol gratuita dentro das favelas, mano. E na favela é onde tá os verdadeiros, mano. Não é os ratos de laboratório. Pega os maiores atletas olímpicos e os maiores atletas de futebol e vamos estudar da onde os caras saíram. Só que o que aconteceu? A gente tudo vê lucro e vê dinheiro, mano. Até o amador hoje pro cara jogar, se não pagar. Então assim, pessoal, não é errado ganhar dinheiro, mas o dinheiro estar acima de tudo. Então assim, ó, eu não quero participar do Vulcão, tá da hora, não tem problema. Mas assim, vai lá no Ouro Verde, vai lá no São José, mas vai lá no miolinho da quebrada, pega lá um lugarzinho que seja de terra, dá aula ali, mano. É muito importante, cara. Dá aula pro menino de 6, 7 anos, faz um movimento, você já inspira o moleque. Porque o que tá inspirando os moleques hoje? Os moleques é ser o quê? YouTuber e MC. Só que assim, YouTuber, eu não posso falar, porque eu também tenho meu canal. Só que o moleque precisa ser orientado o quê? Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que respeitar pai e mãe. Eu quero ser MC, mas aí é só bebendo combo, fumando maconha. Chegar lá na frente vai dar tudo errado, vai voltar tudo pra trás de novo, vai cair. Mano. E aí se não tiver base... E aí é onde eu falo, a favela não venceu. Na minha opinião, a favela retrocedeu, mano. Porque antigamente a nossa busca era ter um boot. Hoje é fácil ter um Nike, porque hoje tem as piratarias aí também. Mas assim, hoje é fácil ter um Nike, ter uma peita, ter... Então hoje a gente precisa de ação, mano. Ação. Vamos pegar uma quebrada, uma viela, vamos reformar, vamos preparar um espaço para ter uma aula, vamos juntar a associação de morador lá, vamos pagar o busão e o almoço do cara e um ajudante para vir dar aula de break ou de futebol. Muito importante estar falando isso aí, cara, porque você falou algo que deu uma luz aqui que você não vê mais, cara. Na nossa época a gente fazia os obstáculos de skate, ia lá na serralheria e falava pro cara, né, fiapo? Pô, fazer aí um corrimão, um palquinho pra gente deslizar, treinar. Tinha aquela sede, aquela gana, cara. Vê o cara jogando nos campinhos, não tem mais, cara. E antigamente pra você... Mas não tem porque não tem ninguém fazendo, porque os campinhos existem. E outra, tudo que é praça hoje, se você notar, vira lugar de usuário de droga. Então a gente precisa ocupar. Aí é onde eu acho que a instituição religiosa, ela erra. E quando ela ocupa, ela quer ter que ficar... Colocar a plaquinha dela, aí não é legal, não. E ficar pesando o mundo do cara, mano. Não. O cara tem que olhar pra você e falar assim, mano, onde vocês são? Cara, nós somos de Jesus, mano. É mesmo? Então assim, deixa o cara perceber. E outra coisa também, fui lá, fiz e não... a gente influenciou de alguma forma. Então, eu acredito que a gente tá perdendo talentos. A minha agonia, o meu sonho como projeto...
é ter as... não gosto desse nome, mas tudo bem. As células, né? Os lugares que assim, ó, eu vou equipar uma perua, vou ter um professor, vou ter um ajudante, vou ter tatame, vou ter bola e vou ter alguns aparatos ali. O cara vai parar num lugar, ele vai montar o tatame, vai dar aula de jiu-jitsu numa praça. Toda quarta-feira tá hora. Mas a gente prefere gastar milhões com um telão. Telão de 2 com milhões. microfone e mesa de som é todo mês trocando com tecnologia. Cara, passei na frente de um lugar esses dias aí, Marcião, só pra não cortar as ideias, mas, cara, o estabelecimento fica do lado de um shopping, fiapo. Em Campinas aí, um lugar brilhante, que se denomina igreja, tava aparecendo um shopping, aí eu fiquei olhando assim, passei na frente, falei, cara, pra onde estamos indo, né? Marcião, cara, lá do projeto saiu alguns meninos que foram pra uns clubes, acho que foi o Ituano, que passou pelo projeto lá, né? O Cauã. O Cauã teve uma passagem e eu treinei ele também na pandemia toda, né? Assim, eu me arrisco, né? Ali dando os toques, né? Como bater na bola, como tocar. E a gente trabalhou fundamento. Mas o Cauã tem uma história linda. Ele tá hoje no Fortaleza. Tá lá como atleta. Ele tá no profissional? Ele no Ituano ele tá no profissional e ele agora tá maturando lá no Sub-23, mas legal. Tá voando, tá jogando muito, um menino incrível. Mas sim, fez parte e a gente tem o projeto que a gente chama de Vulcão KR6, que é lá no condomínio Serra Negra. Vai uns olheiros lá, Márcio? Dá uma olhada na molecada? Como que é? Você abre pra isso? Cara, eu assim, se o menino é diferenciado, eu indico pra algum clube, né? Mas o corre é totalmente do menino. Mas hoje, não, assim, a gente tá trabalhando porque eu quero abrir uma agência de futebol futuramente. Porque bacana. Tem. E lá no projeto dá pra trabalhar. Mas o que falta é, primeiro, assim, a gente chegar nas empresas, pegar... Porque o que é a lei de incentivado, Lu? São impostos que a empresa já paga. Sim. E que geram um crédito. Então a gente precisa desse contato. E aí você coloca uma equipe profissional pra atuar. Então a minha luta agora é formar essa equipe. E a gente, além do futebol, a gente tem lutador de jiu-jitsu que conheceu o jiu-jitsu ali no Vulcão, foi campeão mundial. Legal. Só que assim, a galera vai, não lembra mais, não fala, mas assim, também não tem problema, porque eu só acho que nós precisamos fazer um comparativo. Estados Unidos, o atleta de basquete da NBA ou do futebol americano, quando ele ganha os milhões, ele não leva cesta básica e ovinho de Páscoa e brinquedinho de plástico. Ele monta uma faculdade. Nossa. Ele monta um centro de formação. E aí, irmão, a gente precisa tomar isso por herança. No Brasil os caras têm milhões, montam um instituto ali, né? Um só num lugar assim, com 100 moleque. O cara podia ter 1 milhão de criança, monta com 100. Mas enfim, cara, e assim... Falando de pessoas que passaram, eu vejo o quanto você tem talento. E podemos fazer um apelo aqui, cara, pra Prefeitura de Sumaré, até de Campinas, pra galera pra se achegar. Seja você tem feito nos seus canais, podemos fortalecer aqui no Pode Crer depois? Claro. Tá bom? E assim, eu tenho uma reunião já agendada com o prefeito. Legal. Tá? Vamos ver esse pós, né? Sim. Porque o nosso pedido, Lu, o que a gente quer da prefeitura? Por nós estarmos há 12 anos, nós temos 14 anos de história, sim, né, como projeto, e 11 anos nesse espaço. Então a gente vai fazer um pedido de concessão. E nada mais justo, porque nós pegamos um espaço que era uma Cracolândia, cuidamos, 14 anos, zelando e fazendo. E outra coisa, pega um vídeo do Márcio batendo na prefeitura, não existe. O que eu tiver que trocar ideia, é o que eu falo, eu vou trocar ideia na bola. Sim. Porque assim, tem líderes aí que sim, que eu queria trocar uma ideia, mas na bola do zóio. Entendeu? Então assim, a gente troca uma ideia. O Márcio é difícil. Não é que eu sou difícil, é que em algumas gestões passadas, os caras queriam fazer propostas que fogem daquilo que são princípios e valores, primeiro, da rua e do cristianismo. Certo, porque então, eu vejo que você tá lá falando de Deus pra molecada no início, faz eles fazer oração, respeita seu pai e sua mãe, que é o princípio, né? Sim, cara, eles têm, e tem a tarefa doméstica, eles têm que fazer uma tarefa doméstica. Cara, que bacana, eu vejo que eles ficam tudo... Cara, eles prestam atenção, eles sentam assim, eles te ouvem, como realmente que eu falei no começo da conversa, que um líder... Lu, e ali é uma construção, não é fácil, viu, mano? Ali é uma construção, porque a galera dispersa, então você tem que ir
pegando... Isso é uma construção. Bacana. Então, isso é uma metodologia que a gente tem. Então, assim, eu acredito que a gente vai sair dessa reunião, mas sim, pode. A gente E vamos vai pedir torcer. pro prefeito Henrique e o André, sabe assim, trocar um papo com a gente, ouvir, ajudar nessa demanda, porque a gente quer servir. E a minha ideia é ampliar esses trabalhos. Certo. Então, é outra coisa que, assim, ó, eu acho que Lu, o interior paulista precisa despertar, mano. Os caras fazem Expo Favela, fazem seminário. Precisamos fazem voltar pra lugares de base, tocar. assim Precisamos- como diz o Mano Brown? Total, mas a gente precisa sentar pra trocar ideia, se Sim, ouvir. Sim. Então vamos se ouvir. São Paulo tem Expo Favela, aqui não tem nem a mini Expo Favela. Só que assim, a gente precisa dialogar, conversar, a gente precisa também parar de ser muito fatiado, porque o sistema jogou o jogo e nos fatiou. Sim. Aí tem o movimento LGBT, tem o movimento afro, tem o movimento cristão, tem o movimento... Ou seja, nós estamos fatiados. Agora, Enfraquece. se a gente juntar força, ó, o LGBT, o afro, o movimento tal, vamos lutar o quê? Por educação de ponta, por esporte de ponta, por saúde de ponta. É a essência, é o que que todo ser humano precisa. É o principal. Então, Por menores, cada um faz seu corre aí, e aí depois cada um aplica na sua base, aplica É. a sua ideologia, mas aqui em cima não. Aqui, Sim. ó, nós queremos um posto de saúde digno. Sabe assim, ó, eu queria provocar as igrejas, mano. Assim, ó, que aí eu vou chamar de igreja, instituição. Pega o posto de saúde da sua quebrada, vai lá. Reforma inteirinho, põe ar-condicionado, põe aquelas televisão com atendimento, umas cadeiras e chama a rapaziada. Fala assim, ó, agora é o seguinte, nós vamos zelar desse espaço, que isso aqui Sim. é pra cuidar da tua mãe, Os é pra cuidar de você. japoneses fazem isso, assim, mano. Japoneses fazem isso. E- Fica esperando tudo do governo também. Mano, vamos chamar o governo e falar assim, ó, É. nós fizemos essa reforma, agora vamos continuar zelando. Agora a gente entende que tem sistema que não quer, porque é o seguinte, o cara quer o caos é rentável. É. Só que a gente, como instituição, nós precisamos atuar. Sem olhar. Precisamos fazer. Sem ficar Não, sempre olhando. pôr a placona lá, né? É. A igreja fulana... Não. É fazer. Já Jesus fez por nós e a gente só tá devolvendo um pouquinho que ele nos ensinou. Marção, Deus abençoe, cara. É nóis, Obrigado. pai. Foi Demorou. demais esse papo. Pode crer. Várias ideias. Falei pra você ficar ligadinho. Várias ideias pra trocar aqui, vários assuntos muito importantes. Prefeito de Sumaré, você de Hortolândia também, você prefeito de Campinas também, seja onde for, não só os prefeitos e os governantes, mas também você, morador da região de Sumaré, Hortolândia, Campinas. Cara, bora lá conhecer o projeto Vulcão. Vai lá, cara, dá um pulinho lá sábado de manhã, na semana também, o Márcio, você entra lá o FIAP vai estar colocando aí o site aí, você vai entrar e saber os horários, cara, e às vezes você pega R$10, joga pra um outro canto aí, cara, R$10 por mês pra ajudar crianças que estão ali passando por, às vezes não tem como comprar uma chuteira, uma bola, ou você faz uma doação também, qualquer ajuda ali no Projeto Vulcão é muito bem-vinda, e torcer para que esse papo aí com o prefeito de Sumaré dê resultados para esse projeto tão maravilhoso, 14 anos lutando em prol à vida. Não é só futebol, não é só jiu-jitsu, não é só o break, não é só o skate e o grafite, mas é educação. Márcio, muito obrigado, cara. Muito obrigado, Projeto Vulcão, pela presença sua aqui hoje, cara, no Pode Crer, Fiapo, toda a produção aqui do Pode Crer. Onde chegar esse bate-papo que teve muitas ideias do início ao fim aqui sobre muitas coisas importantes. Que Deus abençoe todos vocês. Show. Pode crer, fiquem na paz. E suas considerações finais, cara, pra galera aí. Fica à vontade, Marção. Lu, quero agradecer a oportunidade, né, mano? Você, né, fica firme aí no propósito, o Fiapo também, rapaziada. Beijão pra toda a rapaziada do CMF ali, que, pô, eu lembro de uma música incrível, que é a Bosta Molenga. Bosta Molenga, lenga, Bosta Molenga, mano. E aí, mano, Não vai- Cassidy? Isso não vai pro ar, eu acho, mas assim, tipo, essa música não sai da minha, E aí, não sai da minha Tanga? cabeça, mas assim, Tranquilo. pô, só dizer pra vocês assim, ó, gastem energia construindo. A gente já tá num senso crítico muito forte, é importante a gente falar, porque diagnosticar, a gente tá vendo o erro, mas vamos remediar, vamos atuar. E você que tá passando por um momento depressivo, não permita que o suicídio te domine, existe ajuda, busque ajuda, Deus. E outra coisa que me irrita profundamente, são duas falas, que tem o tempo de Deus, o tempo de Deus é agora, porque o diabo tá atuando agora, então para de ser covarde, se você não quer fazer, fala, eu não vou fazer,
Ah, mas existe o tempo de Deus. O tempo de Deus é agora. O crime organizado entendeu a parada e tá fazendo, tá vendendo droga, tá ganhando dinheiro, tá não sei o quê. Ou seja, então o tempo de Deus para eles. E outra coisa, Deus abençoe. Ah, Márcio, Deus abençoe. Ok, Deus abençoa, né? Mas só que Deus abençoa um através do outro. Então, Deus se manifesta através de mim, da minha ação. Então, tenha a ação. Ah, e não tenha ninguém que tenha tão pouco que não possa abençoar, tá bom? Então, assim, ó, evolua, fique em alerta, cuidado, talvez você está sendo mão de obra escrava para algum sistema. Então, vai servir um hospital, vai servir um asilo, vai servir um orfanato, você vai ser muito mais útil do que você ficar em pezinho ali com um uniformezinho, com a gravatinha, não sei o que, achando que não, Deus tem muito mais para você e você vai ser muito mais efetivo pra gente que não conhece esse amor, que é o amor genuíno da ação, do abraço, tá bom? E que Deus abençoe. E você, liderança também, repensa com carinho, é tempo de arrependimento. Parabéns pelo trampo, obrigado pela oportunidade. É nóis, mano. Beijo no coração. Temos para a base. É isso. Pode crer. Pastor Mano Brown. Fiquem na paz. Fica ligadinho aí, compartilha pros seus amigos. Tamo junto.